Olá, classe! Tudo bem? Vamos começar agora a brincar com o painel de deslocamento. Esse painel é bem legal e a gente vai usar bastante também. Então, vamos pegar a ferramenta de texto, vamos novamente escrever aí, escreve o que você quiser, escrever ateliê de festas criativas. Ah, se acontecer isso que aconteceu comigo, ó, ele meio que foi para baixo, eu não quero, quero tudo na mesma linha, é só vir nessa barra azul, clica e arrasta e beleza, tá? Então, ateliê de festas criativas, vou diminuir um pouquinho, tá? É só clicar e ir pela alça sempre diagonal, né, para manter a proporção. Para quem ainda não sabe, ou eu ainda não falei, não sei com que sequência tá essas aulas no curso, né, porque eu ainda não coloquei lá, rotacionar é aqui, ó. E se você apertar o Shift, você consegue deixar ele bem na vertical, tá? Só desfazer aqui, beleza. Bom, não gostei dessa fonte, uma fonte meio de circo, é uma fonte super complicada para silhuete. Olha aqui, eu vou chegar bem pertinho. Olha que loucura ia ser cortar isso, porque isso aqui ia ficar fora, né? Essas linhas soltas. Então, não é uma fonte funcional para se cortar na silhuete. A gente tem que pensar sempre nisso, sempre avaliar a fonte para ver se ela tem utilidade na silhuete. Fontes muito fininhas, tem uma aqui, ó. Isso é uma loucura de cortar, uma loucura. Vai ficar super fininho e a gente está aqui com 27 centímetros. Olha só. Então, tem fontes que você vê efetivamente que não rola, né? Então, a gente sempre dá preferência por fontes um pouco mais gordinhas, né? De mãozinha dada, como a tia da escola fala. Isso aqui acontece porque o meu ateliê tem assento e essa fonte não existe assento, ok? Então, presta atenção aí, que tem fonte que não aceita. Vai desistir da fonte? Não, vai fazer aquele truque, vai escrever sem acento, depois você com outra fonte próxima a essa, você bota só o acento, tá? Cria um texto novo, acentua e bota ali no lugar. Bom, essa fonte é muito legalzinha, até gosto dela, mas eu quero uma fonte cursiva. Vamos ver aqui qual que eu vou usar. Vou usar aquela que a gente baixou. Como é que era o nome dela mesmo? Siri, não era? É essa aqui, Siri. A Siri não tem acento, olha lá, mas ela não destruiu a minha fantasia. Ela não... Ou já estava sem acento, sei lá. Tava, né? Já estava sem acento. Deixa eu ver se ela tem acento, então. Olá. Ela tem. Ei, que bom. Menos um trabalho. Então, ateliê de festas criativas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê, gente? Fundir, isso aí, botão direito do mouse, fundir, ou tem também o painel, ó, o painel modificar, que é esse painel aqui, ele tem várias coisas que a gente vai ver durante a aula, mas a gente vai usar o fundir, que aquele atalho é mais fácil, né, do menu do botão direito. Vamos ver o que aconteceu com o fundir. Então, ele criou pedacinhos soltos, olha aí, vamos lá resolver essas pendências. Tem gente que gosta de fazer o i separado, que é aquela loucura, porque dependendo do tamanho é uma doideira, ou você pode aproximar ele um tiquinho do i, tá vendo? Selecionar os dois e fazer o quê? Fundir. Olha lá. O chapéuzinho é a mesma coisa, eu dou uma viradinha, né, o acento circunflexo, faço a mesma coisa, seleciono, fundir. E assim eu vou trabalhando, ó, esse aqui tá solto, ó, seleciona, fundir. Se eu juntar o F com o E, não vai ficar tão bonitinho. Então, eu vou deixar ele aqui, porque vai ficar meio... Ó, vou até fazer. Qualquer coisa a gente desfaz, né? Fundir. Ficou ruim não, vai ficar. E falta esses dois izinhos aqui. Shift, desseleciono de baixo. Com as setinhas do teclado eu baixei. Agora eu seleciono todo mundo e fundir. Então, assim fica mais fácil de trabalhar. Então, isso virou um bloco de cada coisa. Eu ainda vou dar uma juntadinha aqui com a setinha do teclado. Ok, mais um pouquinho.
E por último, ok, selecionou tudo, agrupar. Agora vamos brincar com a tal da ferramenta deslocar. Seleciona quem você quer deslocar, vai no painel de deslocamento, que é essa estrelinha aqui, ó, deslocar. Esse é deslocamento para fora e esse é deslocamento para dentro. O que eu quero é o para fora agora. Quando eu aperto deslocar, ele já faz um deslocamento padrão de 0,20 centímetros de distância. Mas se eu quiser aumentar ou diminuir, é só vir aqui e botar 0,30. Tá? Você dá aplicar e foi. O que aconteceu aqui? Nós temos agora o ateliê de festas criativas e nós temos agora um deslocamento disso. Já sacou o topo de bolo aí, né? Então, aqui tem um buraquinho porque o deslocamento de 30 não foi o suficiente para cobrir aquilo ali. Cabe a você decidir se você quer tirar ele ou deixar ele. Se você quiser tirar, vamos com o botão direito do mouse e seria o desagrupar. Se o desagrupar não está ativo, a gente sempre usa o liberar caminho composto. Liberou, ah lá, aquela parte ficou solta, basta excluir. Selecionei, delete do teclado. Então, agora eu tenho uma linha de corte nesse formato, uma linha de corte no formato de texto. Então, eu posso botar esse texto aqui, cortar no papel laminado, né, um lamicote prateado, dourado, rose gold, lindo, maravilhoso. Isso aqui eu vou cortar depois num papel colorido, num azul, num verde, para dar o destaque como ateliê de festas criativas. Então, você faz duas camadas, ó. Uma camada que a gente vai cortar um papel diferente e outra que a gente vai cortar outro papel. Na hora de cortar, isso vem para cá, a gente usa muito essa área em torno do papel, né? Porque a máquina só entende realmente que é para cortar o que tiver dentro do papel, da área de trabalho aqui. E o que está do lado de fora fica assim, tipo, reservado. Então, você pode mandar cortar, pá, cortou. Terminou de cortar esse aqui, bota esse para cá e pá, cortou esse no outro papel. Olha que legal. Então, você já consegue fazer aí. Esse é um topão, né? Porque ele tá, deixa eu ver o tamanho, 25 centímetros. Uma dica, se você quiser mudar o tamanho disso, já com outra peça dele, né? A gente tem o texto e o deslocamento. Seleciona os dois e muda os dois juntos. Tem aula. Hoje não, filha. Então, você consegue diminuir os dois juntos ou aumentar os dois juntos. Por que você precisa fazer isso? Porque vai que você aumenta um de um jeito, outro de outro, não encaixa, né? Não vai dar uma de louca. Então, tudo, se for um arquivo de corte e tiver tampa, fundo, lateral, tal, você tem que selecionar tudo na posição que tiver, não tem problema. Aumentar ou diminuir, beleza? Então, é isso. Lembrando que tudo que é linha de corte, nós temos aqui 0 no estilo de linha, significa que essa linha vermelha não sairá se eu imprimir, mas a gente não está falando de impressão e corte, a gente só está falando de corte, né? E é isso. Esse é o básico do topo de bolo. Daqui você já consegue fazer várias. Se você quiser deslocar o deslocamento, você pode, olha, vir aqui deslocar para fazer 3 camadas. E olha que interessante que você pode fazer. Como a gente vai só cortar, né, não tem a impressão, eu posso vir aqui no preenchimento, por exemplo, e falar aqui, botar um preenchimento aqui meio metalizado, tipo, eu vou fazer o ateliê de festas no lamicote prata. Aí esse que é um pouquinho menor, que vai dar total destaque, eu vou fazer em preto. Então, seleciono e boto ele preto. Ok? E esse último aqui é a cor da festa, sei lá, um amarelão. Nossa, vai ficar lindo. Então, é um amarelão por cima, na montagem, tá? Por cima vai ser esse preto e depois o ateliê de festas. Olha que legal. Aqui você já tem uma noção de como vai ficar montado. Uma noção visual. Mas se eu mandar cortar assim, né? Um em cada papel ou todos no mesmo papel, ele só vai cortar. Vamos lá no menu enviar. Ó, no menu enviar, ele tá todo mundo com cortar borda. É um padrão do Silhouette Studio e muito ruim. Então, a gente vai lá e troca para cortar. Ele só vai cortar o entorno. Nesse do meio, cortar o entorno.
e no de cima cortar apenas o entorno. Não é cortar a borda, né? Cortar 2 vezes como é a borda. Então, ó, que legal, ele só vai cortar indiferente se é amarelo, se é preto, se é prata. Não, você vai cortar o papel. Isso é só visualmente para você entender que tipo de papel tem que colocar na hora que eu for cortar esse aqui. Ah, é amarelo? Então, vou botar o amarelo na minha máquina, na minha placa lá de corte, aplicar o amarelo lá e vou mandar cortar. Vou cortar esse amarelo. Terminei, tirei, troquei o papel, botei o lamicote. Vou cortar esse aqui. Aliás, uma dica que eu dou é evitar usar o lamicote para fazer esse tipo de sobreposição. Usa papel contact, o papel não, o contact adesivo, esse que a gente encapa caderno. Usa ele o prata, ou o dourado, ou o rose gold, tem deles escovado, tem várias texturas, vários tipos. E usa, porque gasta menos lâmina e faz o mesmo efeito, além de ser muito mais fácil de colocar. Então, fica a dica aí para usar o lamicote realmente quando for necessário, porque como é um papel com uma película metálica, ele tende a gastar mais a sua lâmina vai ter uma depreciação maior, então fica a dica da titia aí, tá? É isso, para começar acho que tá bom, tá? Faz aí, se começar a dar seus problemas. Uma coisa que pode acontecer ao invés desse a ateliê de festas criativas estiver, ó, caso estiver acontecendo isso com você quer colocar por cima e ele não está indo, é só selecionar, botão direito do mouse e trazer para frente. Porque aqui tem uma posição, né? Às vezes na hora da criação, um fica por cima do outro, mas é só, tipo, se eu quisesse colocar esse por trás do amarelo, era só selecionar ele, enviar para trás. Assim como o amarelo aqui, que a posição certa dele é atrás do preto, agora eu seleciono ele, enviar para trás, ok? Acho que tá bom para essa aula. Treinem, escrevam. Se tiver dúvida, use o suporte do curso, que eu vou responder sempre rapidinho para vocês, tá? O mais rápido possível. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.